Acompanhou o fim de semana, né, do noticiário político, viu que o presidente da República afirmou que pretende, nesta semana, levar ao Senado Federal um pedido de impeachment para ministros da Suprema Corte. Tudo na esteira do que aconteceu na sexta-feira, quando o ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal e mandou prender o ex-deputado Roberto Jefferson. É assunto para o cientista político Fernando Schiller, que está conosco aqui no Jornal Gente nesta manhã. Tudo bem, Schiller? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro? Prazer falar contigo, Eduardo, nossos ouvintes, Thaís. Olha, realmente, um momento difícil. Até me permite até uma observação muito rápida sobre a colocação que fez o Eduardo, estava escutando aqui. Esse é um assunto, não é o nosso assunto aqui, tá? Poderia até ser, mas vamos lá. Eu acho da mais alta relevância, porque, vamos lá, a lei Rouanet e a lei do audiovisual e os fundos setoriais que financiam filmes e projetos culturais do país não pertencem ao governo, não pertence ao país. É uma legislação aprovada que funciona, essa legislação funciona há mais de 20 anos no Brasil, tá? Foram criadas na época pelo próprio embaixador Sérgio Paulo Rouanet, quando era secretário de Cultura do governo Collor. Então, se o governo tem apenas que fazer com que esses processos funcionem de maneira técnica, né? São aprovações técnicas. Na época, eu falo isso porque eu conheci muito bem o embaixador Sérgio Paulo Rouanet. Eu era muito jovem na época, mas quando ele criou a legislação, e eu nunca vou me esquecer uma frase dele, Eduardo. Ele dizia assim: esta não é uma lei para ter interferência do governo, essa não é uma lei para ser subjetiva. Tem uma coisa chamada Comissão Nacional de Incentivo à Cultura em Brasília, que é uma comissão técnica, paritária, governo e mercado, para fazer o julgamento dos projetos com base técnica. O orçamento está adequado, o objeto está bem colocado, está bem construído o projeto, enfim. Não entra, pode ser um filme sobre a Xuxa ou pode ser um filme sobre o Lazar Segal, não importa, é conteúdo cultural. Então, eu só faço essa observação porque eu acho um completo absurdo que está acontecendo no Brasil hoje, onde discricionariamente, subjetivamente, se paralisa o funcionamento de um modelo de incentivo, aliás, vitorioso, que existe no país. Pode ser melhorado, reformulado, mas é vitorioso nesses anos todos. Dito isso, vamos falar aqui muito rápido, né, do Roberto Jefferson e desse pedido presidente Bolsonaro, esse anúncio de que vai se pedir aí um processo de impedimento contra ministro do Supremo Tribunal Federal, de pronto, Pedro, conversando com pessoas aí no fim de semana, quer dizer, não há a menor chance, a minha interpretação, de que isso prossiga, que o senador Rodrigo Pacheco dê prosseguimento a esse pedido no Senado Federal. O presidente Bolsonaro pode até fazer uma cena, levar esse pedido ao presidente do Senado, tem uma base, o governo tem uma base, obviamente, no Senado, mas cabe ao presidente do Senado dar prosseguimento ou não a esse processo. Acho que dificilmente, aliás, eu diria que é virtualmente impossível. Da mesma maneira como o processo de impedimento, eventual processo de um presidente da República na Câmara tem um componente político, no Senado também tem. Por exemplo, primeiro que seria inédito um processo como esse, né? Teria que haver uma mobilização popular, eu diria, eu não consigo nem imaginar que dimensões, né? Teria que ter argumentos jurídicos muito poderosos para que isso acontecesse e uma configuração política no Senado muito diferente do que tem hoje. Então, não vejo nenhuma hipótese nesse sentido. Quanto à prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, aí, olha, eu passei as últimas 48 horas conversando também com muita gente da área jurídica, especialmente. Primeiro que é uma questão jurídica, mas, obviamente, tem um componente político, né? Aí, acho que muito sinteticamente, eu separaria conteúdo de forma, Pedro. O Pedro é o nosso jurista aqui, vamos ver se tu concorda comigo. Conteúdo de forma. No conteúdo, é óbvio que aquelas afirmações, aquelas colocações do Roberto Jefferson são inaceitáveis, né? Do ponto de vista da civilidade, qualquer aspecto que a gente puder falar. Então, elas, na minha visão, quem sou eu para ter visão jurídica aqui, mas elas implicam em crimes. Artigo 138, 139, 140 do Código Penal, crime de calúnia, difamação, injúria. Calúnia é quando você imputa crime falsamente a alguém. Injúria é quando você ofende alguém. São tipificações do Código Penal. Agora, então, na minha visão, não há. É absurdo você imaginar que aquelas colocações do deputado
ex-deputado Roberto Jefferson, não implicam calúnia, difamação e, eventualmente, outros crimes, homofobia, por exemplo. Mas aí a gente entra um pouquinho na especulação aqui, não é meu perfil. Vamos lá. Agora, na forma, a discussão toda é a forma. Não é? Se a forma como foi feita essa prisão, né, no quadro daquele inquérito, o ministro Alexandre de Moraes abriu esse inquérito no dia 1º de julho. Não é? Ele recebeu num dia um parecer da Polícia Federal dizendo que não havia encontrado provas naquele inquérito dos atos antidemocráticos, e foi um ano de investigações. Não é? O inquérito foi encerrado e no dia seguinte ele abre, ou no mesmo dia, ele abre um novo inquérito com basicamente as mesmas características, cujas investigações são conduzidas pela mesma delegada da Polícia Federal, que trabalha em forma de força-tarefa, ali ligada ao próprio ministro Alexandre de Moraes, e as investigações continuaram. Nesse caso, ele abriu monocraticamente, não consultou o plenário, o Pleno do Supremo, e nos termos desse inquérito, ele determina esta prisão preventiva do Roberto Jefferson. Bom, aí tem muitas questões que envolvem. Primeiro, eu acho que aí é uma questão do nosso ouvinte prestar atenção, quer dizer, como é que foi aberto esse inquérito, acho que é o primeiro problema. Na minha visão, é inaceitável essa interpretação que o Supremo fez, mas quem sou eu para... Obviamente tem opiniões divergentes sobre isso, mas aquela interpretação do artigo 43, dizendo que a internet é a sede, na verdade o que está dito na interpretação é isso, a internet é a sede do Supremo Tribunal Federal. Pergunta, a internet é a sede do Supremo Tribunal Federal? Porque o artigo 43 do regimento do Supremo diz isso, crimes cometidos na sede do tribunal. Então se fez uma interpretação muito ampla, muito heterodoxa desse item, desse artigo do regimento interno, e com base nisso nasce todo esse conjunto de inquéritos aí, em última instância, com base neste fundamento jurídico, se faz a prisão. E aí, de novo, o nosso ouvinte adulto, cada um pode interpretar. Tem juristas que consideram que foi uma interpretação adequada, que é possível fazer essa interpretação, tem outros que consideram uma completa criatividade, e não tem verdade nisso. Deus não baixou aqui para nos dizer qual é a interpretação verdadeira, a gente precisa respeitar as divergências que tem sobre isso. Claro. Vamos lá. É uma prisão feita... Poderiam ser colocadas ou impostas outras medidas, por exemplo, tirar o Roberto Jefferson da internet, uma prisão domiciliar, colocar uma tornozeleira eletrônica. A prisão digamos assim, o elemento a decisão mais gravosa, mais radical, digamos assim, entre as medidas cautelares possíveis. Acho que existe uma mistura ali entre o que é crime e o que é opinião. Por exemplo, eu ouvi o ministro Fachin, fim de semana eu fiquei estudando sobre esse tema, e eu vi o ministro Fachin, por exemplo, e no próprio despacho do ministro Alexandre de Moraes, na minha visão, tem uma confusão entre o que é o direito à expressão e o que é o crime. Uma coisa é dizer, há crime de calúnia, difamação e injúria, nenhuma dúvida sobre isso. Ou mesmo racismo e homofobia, nenhuma dúvida sobre isso. Agora, pregar a ditadura, pregar o fechamento do Supremo, o fechamento disso, daquilo, bom, aí entra numa zona muito nebulosa entre o direito. O que eu não posso é tentar derrubar a República, tentar implantar uma ditadura, não posso pegar em armas e tentar implantar uma ditadura. Agora, pregar uma ditadura, muita gente prega a ditadura. Há outras interpretações que dizem que autoridades públicas, elas, por definição, estão sujeitas a uma crítica mais grave, mais ofensiva, mais agressiva, pelo fato de que são autoridades públicas. E aí existe um princípio da simetria. Se o ministro do Supremo não pode ser ofendido na sua honra, as outras autoridades, senadores, deputados, presidente da República, ministros de Estado, podem ser ofendidos. Isso valeria para todo mundo. Esses inquéritos prenderam algumas pessoas, prenderam Oswaldo Eustáquio, prenderam Daniel Silveira, o Mito Show, que é um jovem negro baiano, que foi preso durante algum tempo, e agora o Roberto Jefferson. Mas milhares de pessoas na internet ofendem o tempo inteiro. Qual é o critério para prender esta pessoa? É a relevância dela, é o momento, é a reiteração das ofensas? Quer dizer, nós vamos ter uma curadoria agora lá no Supremo Tribunal Federal para monitorar a internet, o grau de ofensa de cada um, o grau de difamação, quem é ofendido, quem não é, quantos likes teve a ofensa. Olha, é só passar nas redes sociais
que você vê muita coisa parecida com o que disse o Roberto Jefferson, dito por muita gente, talvez Schiller, não com a repercussão dele. Ô Schiller, só para colaborar aí com o teu comentário, agora é o seguinte, né? O Roberto Jefferson é um político experiente, provocou essa situação, sabe muito bem as palavras que usou, porque como você disse, a discussão para mim nesse caso aí tá mesmo em torno do artigo 5º da Constituição. Os outros crimes todos eles estão aí configurados, se isso vai para frente ou não é uma outra história, até porque no caso de calúnia, injúria, depende de representação do ofendido, não é um crime que o Ministério Público poderia de pronto sair apurando. Mas tem uma frase do Roberto Jefferson que eu conversei com alguns auxiliares lá do Supremo e me disseram que isso foi o que pegou desse ponto de vista de ameaçar a estrutura que está colocada na democracia brasileira, a ameaçar de alguma forma o sistema e provocar, incentivar a ruptura do sistema, que é a seguinte frase do Roberto Jefferson: nós, o povo, fazemos uma pressão no dia da CPI, invadirmos aquele troço e colocar para fora a pescoção os senadores que compõem a comissão de inquérito, começando pelo Renan, pescoção, pé na orelha dele. Isso aqui foi interpretado pelo ministro Alexandre de Moraes, segundo esses assessores do Supremo com os quais eu conversei, como uma ameaça ao sistema. Não é uma opinião dele de que tem que se fechar o Supremo. Isso poderia até ser difundido de uma forma de tentar iniciar um debate, né, sobre os benefícios e também os malefícios de termos uma Suprema Corte para decidir as questões jurídicas. Mas da forma como foi colocado, isso acabou gerando essa interpretação de que ele estaria incentivando, né, as pessoas a invadir o Senado Federal e fechar o Senado de alguma forma. Então, me parece nesse caso, viu, Schiller, que o Roberto Jefferson usou mesmo o limite ali para provocar essa situação e, claro, aproveitar esse debate, né? Eu diria assim, tem decisões da Suprema Corte Americana de se trabalha com o conceito de bravata, não é, Pedro? Porque é preciso saber não apenas que uma frase qualquer tem a forma de uma ameaça, mas se é uma ameaça crível, não é? Ou se não é simplesmente um papo furado, não é? Então, a ameaça está cheia na internet, né? De novo, não é ameaça, são frases que podem ser consideradas ameaças, mas são ameaças sérias, são ameaças objetivas, tem data marcada, tem algum grupo que realmente vai fazer isso. Eu me lembro até que o humorista Danilo Gentili, ele brincou com isso, né? Faz alguns meses atrás, ele disse, convocou o povo para dar uns socos nos deputados, vamos lá dar um soco no deputado, né? Ninguém foi, obviamente, porque era uma bravata, obviamente que era uma sátira, e foi processado, quer dizer, foi processado não, pelo menos a Câmara anunciou que faria um processo com base na Lei de Segurança Nacional contra ele, né? Obviamente vamos separar o que é... A minha impressão é que o Roberto Jefferson é uma pessoa que está na beira da senilidade, né? Na beira da senilidade. Então, quer dizer, levar a sério esse tipo de bravata, né? É uma discussão, tem posições a favor, posições contrárias sobre isso, né? Eu diria assim, para fechar meu ponto aqui, Pedro, que o Roberto Jefferson, na minha visão, sabia exatamente o que estava fazendo, né? Quer dizer, ele sabe das consequências. Schiller, ele é político, ele é presidente de partido, ele é advogado, é claro que sabia, é claro. Ele checou a corda. Caiu na área, né, pedindo, por favor, batam em mim. Exatamente. Estou cavando Esse é o ponto. O Roberto Jefferson, ele forçou todos os limites para produzir exatamente o resultado que ele produziu. Ser preso, tentar se transformar num herói, imaginar que vai haver uma pressão agora para sua soltura daqui a pouco, eventualmente ser elegível, fazer uma enorme votação para deputado federal no ano que vem. A minha impressão é essa, posso estar errado, né? Mas eu acho que vai ser difícil levar tudo isso, porque a impressão que eu tenho é que o Supremo não está para brincadeira. Fernando Schiller, um abraço para você, hein, Schiller, até a próxima. Boa semana, grande abraço. Até mais tarde.